Senhoras e senhores, eu fiz uma pergunta para vocês no post anterior, falando qual que seria a pergunta para essa frase aqui, My parents love me. Algumas pessoas responderam, quase que acertaram, e é o seguinte, primeiro, antes de explicar como fazer essa frase, tá? Como se fazer essa pergunta, vamos primeiro entender o que é um sujeito e o que é um objeto. Em inglês, em português, em francês, em alemão, em italiano, em qualquer idioma, o sujeito sempre faz ação e o objeto sempre recebe ação. Ai, Thiago, mas como assim? Eu não consigo entender sujeito, objeto. É simples, tá? Se você fala assim, eu tomo um copo de água, né? Eu é o sujeito e o copo de água é o objeto. Porque o copo de água está lá parado e ele vai receber a minha ação. Outra frase, por exemplo, se você fala assim, eu como sushi, né? O sushi não vai entrar na sua boca sozinho, ainda não criaram a tecnologia onde o sushi entra sozinho na sua boca e aí você come o sushi. Então, eu como o sushi. Então, eu sou um objeto. E na frase eu te amo, tá? É a mesma coisa. Eu amo você. Você necessariamente não tem que me amar. Então, eu sou o sujeito e você é o objeto. E aí, desde os primórdios do seu curso de inglês, o que você aprende? A fazer perguntas usando do you, does, he, does she. Por exemplo, what do you like? Então, o que você gosta? Você é o sujeito. Então, what do you like? Oh, I like soccer, I like spaghetti, I like Thiago Magrini, ok? Então, nós temos aqui a pergunta, o que você gosta? Se eu falar assim, what does your mother like? Então, o que a sua mãe gosta? E aí você fala, she likes. Aí você fala o que ela gosta. She likes cooking, she likes whatever, ok? I don't know what your mother likes. E aí, nessa questão, eu posso fazer um outro tipo de pergunta. Se eu falo assim, quem você ama? Então, você ama, você é o sujeito. Aí você fala, eu amo o meu namorado, eu amo a minha namorada, eu amo o meu professor de inglês, eu amo a minha professora de inglês, por que não? E aí quando eu falo assim, quem você ama, você é o sujeito, você ama, você entrega o amor para a pessoa. Agora se eu falo assim para você, quem te ama? Olha só a diferença, quem ama você e quem te ama. Esse quem te ama, tá? Eu estou procurando pelo sujeito da frase, porque você é amado, você é amada, alguém te dá o amor e não necessariamente você tem que amar a pessoa, você recebe o amor dela. Então se eu falo assim para você, quem que te ama? Aí você fala assim, olha, os meus pais me amam, a minha namorada me ama, o meu marido me ama, então quem te ama? E como é que eu faço essa pergunta, quem te ama? É simples, é fácil. Primeiro eu tenho que entender que eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar o sujeito da pergunta. Então eu tenho que achar o sujeito, porque eu não tenho sujeito. E aí se chama subject question, ok? É uma pergunta onde eu vou procurar pelo meu sujeito. E aí, como é que eu faço essa pergunta? É simples, é prático, não requer prática e nem tampouco habilidade. Eu apenas uso uma W question, que no caso aqui é o who. Aí, depois do who, o que eu uso? Eu uso o verbo, aí eu falo who loves, e aí eu vou colocar o objeto que está recebendo a ação do sujeito. Então, who loves you? Então, quem te ama? E aí, my parents love me. Então, os meus pais me amam. Ai, Thiago, mas você colocou o love na terceira pessoa do singular, conjugado, por quê? Pessoal, é o seguinte, quando nós temos esse tipo de pergunta, nós não temos auxiliares do, does, did. Por quê? Porque o auxiliar tem que vir seguido de um sujeito. E nessa pergunta não tem sujeito. Então, como é que eu posso colocar um auxiliar se eu não tenho sujeito? Então, nesse caso aqui, como não tem auxiliar, eu não sei em que tempo verbal vai estar, então aí eu coloco no presente, eu coloco conjugado na terceira pessoa. Ah, mas são meus pais, mas eu não sei se eu falar assim pra você, quem te ama, né? É triste se você falar ninguém, né? Ai, ninguém me ama, mas se você falar assim, my girlfriend loves me, então minha namorada me ama. Ah, my boyfriend loves me, meu namorado me ama. Beleza, agora eu quero falar meus amigos, my friends. Mas eu não sei, então eu uso a terceira pessoa do singular. Agora, tá? Se eu for colocar essa frase no passado, é simples, senhoras e senhores.
eu apenas coloco no passado. Então, se eu falo who loves you, no passado fica who loved you. Então, quem te amou. E aí você triste, solenamente você fala assim, you know, my husband loved me, but now he doesn't love me anymore. Mas aí depois, com certeza, você vai achar a sua cara metade. Então aqui, who loved you, ok? Ou who loves you é a pergunta. Então, um outro exemplo. Então, vamos supor que você deu uma festa e você convidou algumas pessoas, tá? E aí, no meio da festa, você também me convidou, eu tô lá, todo pimpão lá na festa, toca a campainha, eu vou abrir a porta e é uma pessoa que eu sei que você não gosta e que você jamais iria convidar essa pessoa porque ela não é uma pessoa bem grata para você. E aí eu quero descobrir quem foi o sujeito que convidou essa pessoa. Então como é que eu faço essa pergunta? Eu vou simplesmente falar who invited you. Então, quem lhe convidou, ok? Who invited you? Tá vendo? Coloquei no passado porque é uma frase no passado e eu quero descobrir quem fez a ação. Então, who invited you? E aí, você fala assim, Robert invited me. Então, o Roberto me convidou. Robert invited me, ok? Então, eu achei o sujeito da frase. Agora, isso aqui é fácil, se chama subject question. Aquilo que nós estamos acostumados a fazer, que é o what do you like, who do you love, e etc, 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 se chama object question. E essa aqui se chama subject question. Então, não se esqueça, quando é uma pergunta, tá no presente, eu conjugo o verbo, não uso o auxiliar, se está no passado, coloco o verbo no passado, não faço nada além disso, ok? Agora eu vou inverter a pergunta e vou perguntar para você, escreva aqui nos comentários, who is your favorite English teacher? Escreva aqui embaixo nos comentários. Pode ser outros, não tem problema, eu não vou deletar os comentários. E não se esqueça, se você gostou, escreva nos comentários, deixa seu like, salve esse vídeo, compartilha com alguém que está aprendendo inglês e se inscreva em todos os canais. Todo mundo já sabe que são 4, mas aqui eu vou reforçar. É o Facebook, é o Instagram, é o YouTube e o Telegram. E aí eu te vejo num desses 4 canais. Espero te ver em todos. See you there. Bye bye.